Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Por aqui Juliano Spal, divulgador, incentivador, trabalhador voluntário da causa espírita, integrante da Casa Espírita Sociedade Bezerra de Menezes de Canela, vem trazer mais uma reflexão espiritual para que possamos começar mais um dia repleto de inovações e realizações. Fiquem bem e acompanhem comigo esse texto-vídeo. Vamos começar. Pesos e medidas na doutrina espírita. Queridos, trago hoje para reflexão o assunto que parece sempre conflitar com a nossa mente, nosso instinto, nossas ideias, mais subjacente para certos momentos, que é pesos e medidas na doutrina espírita. Pois bem, refletimos então, quando falamos em pesos e medidas, quero dizer que, com o advento da codificação espírita por Allan Kardec, não só vislumbrou-se um estudo sobre feitos e efeitos duvidosos para a época de Kardec, porque naquela época imperava outra doutrina, e que conflitos à parte, a codificação superou conceitos, driblou as estigmas e avançou até os dias de hoje, fazendo com que revoluções inteligentes sobreviveram aos seus próprios tempos. Então, nasceu o Espiritismo, pesando o aprendizado através das medidas educacionais profundas, com estudos sérios e prolongados, trazendo à baila os ensinamentos de Jesus com requintes ainda mais suscetíveis de entendimento. Kardec cuidou muito para expor nos seus livros o quanto a doutrina espírita poderia esclarecer paradigmas levantados anteriormente, do pretérito ao presente, e digo mais, deste presente existencial, derrubando paradigmas e descortinando dogmas, fazendo com que não somente um livro, o Livro dos Espíritos, mas os outros que sucederam a sua história. Desta forma, quando pensamos na questão avaliativa da doutrina espírita, e que após várias leituras, estudos sérios, levando em consideração o quanto é rica essa doutrina, de quanto se pode pesar os seus textos e parágrafos esbeltos e hermenêuticos, fica mais fácil medir a extensão da sua estrutura pedagógica e histórica, pois nos enche de conceitos e descobertas magníficas. E quando relemos as obras da doutrina fundamental do Espiritismo, descobrimos muito mais que Kardec nos apresenta, porque nos esclarece de forma prática, com palavras fáceis, desde sua época, dos meados de 1800 até a data de hoje, incluído pelas traduções. Ainda assim, a codificação é exemplar. Podemos medir o quanto nos faz bem a leitura, o quanto nos enriquece nossa alma e quanto se aprende com seus textos. Vejamos então que o Espiritismo não se configura simplesmente pelas obras, mas das obras à educação pessoal, investindo na questão moral, religiosa, doutrinária, física e intelectual. E sabemos, pelos nossos expositores do mundo espírita, desde Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e tantos mais, da nossa história, vivendo incansavelmente da e para a doutrina, ensinando desde os jovens até os mais idosos, dos rebeldes até os mais crédulos estudantes. E assim, a união espírita cresce junto com o materialismo. Porém, quando o materialismo para, o espiritismo continua, vai além. Raul Teixeira fala isso nas suas palestras e eu uso dessa reflexão também. E as medidas? As medidas, nem tento vislumbrar o quanto é longa as medidas doutrinárias, pois nos surpreende de sua longitude. Vai bem além que nossa visão pode vislumbrar. Porém, podemos medir pelos efeitos positivos dos aprendizados que nos favorecem, das inovações que a doutrina nos nutre e, sem sombra de dúvida, o quanto o aprofundamento dos estudos nos engrandece como ser. Assim, meus queridos, quero concluir que a doutrina espírita segue seu curso perfeito, com profundos conceitos históricos e que contribuem para a regeneração dos homens,
podemos sentir em vários aspectos, desde as bem-aventuranças das pessoas até os complexos educativos que permeiam o mundo, das casas espíritas aos centros kardecianos. Todos e tudo se rejuvenescendo com o passar das épocas. Porém, mesmo com os novos modismos atuais, ainda assim, um número muito grande de indivíduos se preparando, estudando, ajudando o próximo, configurando assim a questão fundamental do Espiritismo, que é a caridade. Eis aqui, então, o peso e a medida do Espiritismo, no seu contexto mais simbólico, e que eu pude vislumbrar em conjunto com vocês. Fiquem bem, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Juliano Spawn.